Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá para mais uma unidade da disciplina de princípios de fenômeno de transportes, tá? A unidade 4, que a gente vai estar falando sobre a questão de vazões médias e a equação da continuidade, tá? Então vamos lá, né? Pessoal, uma breve introdução. Só para vocês terem conhecimento, a vazão ela é uma terceira grandeza, né, ou a terceira grandeza mais medida em processos industriais. Tá? As aplicações são muitas, indo desde aplicações simples, né, como medição de vazão da água de estação de tratamento e residenciais, até medição de gases industriais e combustíveis, tá? Passando aí por medições um pouco mais complexas. Agora, algo que talvez vocês não saibam, né, é que a vazão ela não é só medida através de volume. Tá? Na verdade, quando a gente usa o termo vazão, a gente está se referindo a uma certa quantidade de fluido passando na seção transversal do conduto em relação ao tempo. Agora, essa quantidade de fluido, ela pode ser medida de formas diferentes, né? Eu posso tomar essa quantidade de medição através do volume, eu posso tomar essa medição através da massa, ou eu posso tomar essa medição através de peso. Né? Então a gente vai ver aí que nós temos três tipos de vazão, né? A vazão volumétrica, a vazão mássica ou em massa, tá? E a vazão em peso, tá? Então vamos lá. Gente, vazão média. A vazão média pode ser definida então como a quantidade média de fluido que passa em uma seção transversal do conduto de transporte a cada unidade de tempo. Tá? Então quando eu tomo aqui uma certa seção, né, transversal, o meu fluido está escoando dentro desse conduto, tá? E aqui eu tenho uma certa quantidade de fluido, seja ela medida em massa, seja medida em volume, ou seja medido em tempo. Tá? Então esse fluido ele leva um tempinho, essa quantidade de fluido ela leva um tempinho para sair dessa região e ir para uma próxima região. Tá? Então quando eu quantifico, né, o total de quantidade de fluido que passou nessa região em relação ao tempo que ela leva para passar nessa região, eu estou me referindo à vazão desse fluido. Tá? Então, vazão volumétrica. A vazão volumétrica, a gente vai usar o símbolo aqui de vazão, tá? A gente vai considerar, então, quando a gente olhar para a quantidade de volume de fluido que vai atravessar essa seção. Tá? Então eu estou olhando ali realmente para a questão espacial, o espaço que esse fluido ele ocupa. Tá? Ela é uma das medições mais comuns, não é? Ou aí, no caso poderíamos dizer a que é utilizada com maior frequência. Né? As outras têm cada uma os seus casos. Né? Normalmente a gente usa mais a volumétrica porque a gente define uma quantidade de espaço, né? Ou seja, de volume que a gente precisa preencher. Tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, numa avião, né, combustível de avião, a gente fala isso em carga de massa ou carga em peso, né? Porque não é o problemática o volume, e sim o peso que vai dar interferência no voo. Então você começa a falar em quantos quilos você vai estar injetando, né? Escoando no combustível. Né? Às vezes, para você definir a carga dentro da tubulação de resistência do conduto, né, é interessante que você tome a medição em peso, né, ou mesmo em massa. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades, a vazão é dada em metros cúbicos por segundo. Tá? Então, unidade de volume em metro cúbico, unidade métrica pela relação ao segundo. Né? Sendo derivadas da unidade de volume V em metro cúbico e variação do tempo ΔT em segundos. Tá? Mas você vai ver que na prática, né, é muito comum você utilizar a notação litros por segundo. O que vale ressaltar, né, gente? 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros, certo? Importante a gente saber essa relação para realizar as conversões.
Tá? Também é muito utilizado o metro cúbico por hora, tá? Ou ainda litros por hora, tá? Dependendo da situação. Entretanto, né, pessoal, quando a gente fala da questão de cálculo de volume, né, você medir o volume que passa na seção de transporte é algo um tanto quanto difícil, né? A não ser que você coloque um balde, fique lá marcando o tempo, verificando quanto de fluido caiu dentro desse balde, né? E contabilizando, esperando ele encher, para você definir essa vazão, tá? O que algo aí precisa ser feito experimentalmente, né? A gente dá preferência a utilizar outras fórmulas, tá? Ou outras formas, né? Importante que eu não vou fazer a demonstração, mas confiem em mim aqui no caso, que essa vazão volumétrica, né, volume em relação ao tempo, ela pode ser dada então por velocidade vezes a área. Tá? E por que de certa forma a gente pode fazer isso? Tá? A velocidade, vamos olhar para as unidades. Né? Qual é a unidade de velocidade? A unidade de velocidade é metro por segundo. Né? Então, velocidade. A unidade de área é metro quadrado. E quando eu faço essa multiplicação, né, algo que está relacionado a metro por segundo vezes algo que está em metro quadrado, eu vou gerar um valor em metro cúbico por segundo. Né? Isso aqui seria uma análise dimensional, né? Trabalhando as dimensões que nós estamos usando. Então note que velocidade metro por segundo vezes a área, que é metro quadrado, vai gerar metro cúbico por segundo, que é exatamente a unidade de vazão volumétrica. Tá? Então ela realmente fornece o valor para você da vazão em volume. Tá? Essa fórmula é bem importante, que daí a gente consegue apenas com a medição, né, da área do conduto, que a gente consegue, de secção transversal, e a sua velocidade de escoamento, determinar o volume que passa a cada segundo dentro do conduto. Tá? A vazão mássica. Né? A vazão mássica trata da quantidade, então, de massa de um fluido que atravessa a seção do conduto em relação ao tempo. Tá? Então, ao invés de eu estar medindo exatamente o volume que passou, eu vou estar tomando como referência a quantidade de massa, tá? Em relação ao tempo. Então, no sistema internacional, a gente vai ter que a unidade de vazão em massa, ela vai ser dada em quilogramas por segundo, né? Já que massa é dada em quilogramas e o tempo é dado em segundo. Tá? Mas é normalmente apresentada, né, por outras unidades, como quilograma por hora, tá? Libras por segundo, né, ou pounds per second também, tá? Que é a libra, ou libras por hora, né, ou pounds per hour. Tá? Então você tem aqui algumas relações de algumas unidades também utilizadas. Tá? Temos também a unidade técnica de massa, tá? Que seria UTM por segundo, tá? Ou mesmo UTM por hora. Isso se trata de uma parte mais específica, técnica, ligada diretamente à parte química. Tá? Mas, de novo, né? Essa relação é algo meio complexo, né? Eu teria que tirar, marcar, né? Deixar vazar, né? Vazar uma quantidade de fluido, pegar, marcar o tempo, medir a quantidade de massa através de uma balança para eu descobrir qual é a vazão em massa do fluido. Tá? Então isso leva muito tempo, toma-se um pouco de tempo. Então a gente dá preferência a uma outra forma, né, ou uma fórmula que permite que a gente consiga determinar essa vazão em massa de forma mais rápida, que é vazão em massa é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica. Tá? Pessoal, mas como isso é possível? Né? Vamos ver aqui, ó. Massa específica. Massa específica é quilograma por metro cúbico, vezes a vazão. A vazão é metro cúbico por segundo. Note que nós temos aqui
metro cúbico multiplicando, ou na parte de cima e outro na parte de baixo. Eu posso simplificar esses dois e eu chego na unidade desse produto sendo quilograma por segundo, que é a unidade de vazão em massa. Então, se eu pego a massa específica e multiplico pela vazão volumétrica, eu vou ter a vazão em massa. Tá? Então, se eu calcular a vazão volumétrica, pegar a massa específica do fluido, eu já consigo obter a vazão em massa. Tá? Claro, para isso precisamos saber a vazão em volume, né? A vazão volumétrica. Agora, se eu sei que a vazão volumétrica é velocidade vezes área, eu posso substituir a vazão por V vezes A, e a gente tem então esta seguinte expressão aqui: massa específica vezes velocidade vezes a área, né? Então uma terceira forma de você estar mensurando essa vazão mássica, né? Então a gente tem a 6, a 7 e a 8, 3 formas de obter essa vazão, tá? Cada uma ali dependendo do contexto das informações disponíveis, né? Se você tem a massa e o tempo, você tem a vazão mássica. Se você tem massa específica e a vazão volumétrica, você também consegue a vazão em massa. Se você tem a velocidade e a área, você também vai ter a vazão em massa, desde que você tenha a massa específica do fluido, tá? E por terceira, né, nós temos a vazão em peso, né? Então, como diz, eu levar em consideração o peso do fluido que atravessa a seção do conduto a cada segundo ou a cada unidade de tempo. Então, a vazão em peso, né, então utilizando o G como peso, vai ser peso dividido pela variação do tempo. Tá? Então, no sistema internacional, peso é a unidade de força, que é Newton. Então, nós temos newtons por segundo, tá? 1 newton por segundo. E elas são derivadas então, da grandeza peso e a grandeza tempo. Tá? No sistema técnico, tá? O MKS, tá? É comum utilizarmos a unidade quilograma-força por segundo, né? Que é quando a gente adota a massa do corpo como unidade de força. Né? Então, a gente vai ter aqui o kgf por segundo, tá? Que em termos práticos é igual a vazão em massa. Né? Então, no sistema técnico não existe a diferença entre vazão em massa e vazão em peso. Tá? As duas são as mesmas. Tá? Outras unidades comumente utilizadas são o caso do Newton por hora, né? E também o quilograma-força por hora. Tá? E assim como as demais, tá, gente? Eu posso obter essa vazão em peso, já que seria muito complicado eu ficar toda vez coletando uma quantidade de fluido, marcando o tempo que ele leva para encher o balde, por exemplo, medir o peso desse fluido para ver qual que é a sua vazão em peso. Né? Aqui a gente pode estar utilizando o quê? Né? A vazão em peso é dado pelo peso específico do fluido vezes a vazão volumétrica. Olha que bacana, né? Por quê? Vazão, ou peso específico, é Newton por metro cúbico, né? Então, peso específico, vezes o volume, né? A vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo. Bom, conseguimos aqui simplificar o metro cúbico com metro cúbico, e o que nós chegamos aqui é Newton por segundo, que é a unidade, então, de vazão volumétrica, vazão em peso. Tá? Agora, como a vazão volumétrica é velocidade vezes área, nós teremos, então, que o peso, né, vazão em peso, pode ser dada pela peso específico vezes a velocidade vezes a área. Tá? Então, vale lembrar que o peso específico é obtido pelo produto entre a densidade absoluta e a gravidade local. Tá? Vamos fazer um exemplo. Consideremos uma torneira que despeja fluido de densidade igual a 800 kg por metro cúbico em um certo recipiente de capacidade de 30 litros. Perdão. Se no momento inicial o recipiente encontra-se vazio e após 2 minutos está em sua capacidade máxima, determine a vazão em volume, em massa e em peso que atravessa a seção da torneira em unidades do sistema internacional, dado gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Tá? Então vamos lá, pessoal. Como que nós vamos fazer isso? Bom, vazão. A nossa vazão, a gente viu, vazão volumétrica, né? Ela é volume em relação ao tempo. Né? Note que nós não temos velocidade nesse enunciado, né? E também não foi falado da área de seção transversal. Ele trouxe a capacidade e o tempo, né? Então nós teríamos aqui 30 litros em 2 minutos. Eu poderia fazer 30 dividido por 2 e fazer 15? Sim, a gente teria o volume dado em 15 litros por minuto, tá? Mas ele quer em unidades do sistema internacional. E em unidades do sistema internacional, convém que a gente faça as conversões. Eu vou fazer as conversões de forma junta aqui, ó. 30, nós temos então 30 litros, tá? 30 litros, dividido por 2 minutos. Né? 30 litros por 2 minutos. Como que a gente vai fazer a conversão? Bom, gente, a gente sabe que 1 litro, né, 1 metro cúbico, ele tem 1000 litros. Então, eu vou fazer aqui a transformação desse carinha. 30 litros vezes... Eu sei que 1 metro cúbico, ele tem 1000 litros. Dividido... Agora, o que nós temos? 2 minutos, né? 2 minutos. E eu sei, né, que eu preciso disso em segundo, né? Então, eu sei que em 1 minuto, nós temos 60 segundos, tá? Então, eu coloquei aqui as transformações de um para o outro, né? Esse litro vai simplificar com esse litro, sobrando metro cúbico. Esse minuto vai simplificar com esse minuto, sobrando apenas segundo. Né? Então, nós teremos aqui 30 vezes 1 dividido por 1000, que vai dar 0,03, dividido por 2 vezes 60, que é 120. Tá? 120. Deixa eu pegar minha calculadora aqui rapidinho. Eu esqueci de deixar ela aberta. 0,03 dividido por 120. Nós vamos ter uma vazão de 0,00025 metros cúbicos por segundo. Tá? Ou cerca de 0,25 ou 0,25 litros por segundo. 250 ml por segundo. Ele quer também, então aqui nós temos a vazão em volume. Né? Ele quer também a vazão em massa e em peso. A vazão em massa, a gente pode obtê-la, né, fazendo de que forma? Peso específico, ou massa específica, desculpem, vezes a vazão volumétrica. Tá? Então, a nossa vazão em massa, que é extremamente importante para a equação da continuidade, ela vai ser 800 vezes o 0,00025. Tá? Que vai gerar para a gente, então, um minutinho, 0,2 quilogramas por segundo. Tá? Então, temos aqui o nosso vazão em massa. E a vazão em peso? A vazão em peso, ela pode ser dada... A vazão em peso, ela pode ser dada
pelo peso específico vezes a vazão volumétrica, tá? Também pode ser dada pela gravidade, né? Ou, na verdade, a vazão mássica vezes a gravidade, certo? Também podemos fazer dessa forma, né? Porque o que é o peso específico? O peso específico é a massa específica vezes a gravidade vezes a vazão volumétrica, né? Quando eu multiplico massa específica vezes a vazão volumétrica, eu estou achando a vazão em massa, né? Então a gente também pode convertê-la da seguinte forma: vazão em massa vezes gravidade. Então nesse caso a vazão em massa é 0,2, tá? Vezes 10, porque eu estou passando para peso, que vai ser então 2 newtons por segundo. Tá? Então, as três tipos de vazão, as três medições. Tá? Ou 0,0025 metros cúbicos por segundo, isso medido em volume, 0,2 quilogramas por segundo, pensando-se em massa, ou 2 newtons por segundo de vazão, pensando-se em peso. Tá? Pessoal, esse primeiro vídeo vai ficar por aqui. E depois eu trago mais um, trazendo mais uma resolução sobre esses três tipos de vazão, e começamos a falar sobre os regimes permanentes. Tá? Grande abraço e até daqui a pouco.